Olá a todos, estamos aqui novamente, continuando a nossa conversa sobre acesso com os dois amigos professores, Dr. Daniel e Dr. Martim, focando agora um pouco na dimensão de acesso à saúde no Brasil, com foco na atenção primária. A gente conversou bastante no bloco anterior sobre uma dimensão mais conceitual de acesso, né? E nessa perspectiva, a gente precisa lembrar um pouco de... Hoje se fala muito, né? Se questiona muito a universalidade de acesso, a universalidade, a integralidade do sistema. E eu queria que a gente pudesse fazer um breve histórico, né? Assim, é lógico que a gente não vai aprofundar, até porque não teríamos tempo para fazer isso, mas da implantação, né, dessa universalidade no Brasil e de como que essa dimensão acesso foi importante nessa construção, para que o nosso espectador, né, quem está assistindo a essa programação, possa ter um pouco da dimensão de que essa fala de acesso ela faz parte da construção do próprio Sistema Único de Saúde. Legal, acho que é bastante importante essa fala, né, para a gente se ver para a gente se localizar onde que a gente está no momento da história, né? Em se falando do Sistema Único de Saúde, de organização de sistema e universalização, né, o que significa que todos nós brasileiros temos direito ao serviço de saúde, né, e o governo tem o dever de oferecer isso, né? Então isso está escrito na Constituição, ou seja, o Sistema Único ele é de 89. Né? Quando ele foi organizado na Constituição e de lá para cá, claro que a gente não pode ignorar o que aconteceu antes, mas essa clareza de que todos têm direitos, né? E a pessoa que passou mal, independente se ela é rica, pobre, né, se ela precisa desse ou daquele tratamento, em teoria o governo tem que oferecer, né? Então isso é mais recente, com a Constituição. E desde lá, né, o sistema de saúde vem se organizando, né, o Ministério, os municípios, né, a partir do momento que eles têm uma responsabilidade direta pela organização de saúde para os seus munícipes, através de um princípio também constitucional do Sistema Único de Saúde, que é a municipalização, né, a hierarquização. Então, os municípios têm que oferecer. E a melhor forma dos municípios oferecerem, né, esse acesso, e vem acontecendo de uma forma exponencial, é o aumento das equipes de atenção básica, né, de oferta de serviços de atenção básica, de atenção primária. Acho que a gente vai poder avançar um pouquinho nisso. A ponto, né, de a gente ter mais de 30 mil equipes hoje em dia no Brasil, em pouco tempo, a ponto de o governo precisar importar médicos para ocupar essas equipes, porque a expansão foi tão grande, tão rápida, e isso qualquer país no mundo vê o Brasil, né, com bons olhos e fala, poxa vida, o que vocês estão fazendo lá? Em tão pouco tempo, ampliar tanto o acesso assim através da atenção básica. Então, isso foi feito através da priorização de uma forma de se oferecer atenção básica, que é a estratégia de saúde da família. São equipes, o Martim falou rapidinho, que tem o médico, enfermeira, agente de saúde, e se responsabiliza por uma área restrita daquela cidade, daquele campo, né, daquela região. E assim vai se dividindo. E tem um outro modelo, onde as equipes são compostas por mais médicos, né, enquanto na saúde da família tem um médico generalista, né, quando especializado é um médico de família que se ocupa de cuidar de criança, gestante, pessoas com depressão, idosos, se ocupa de se preocupar com pessoas saudáveis para que não adoeçam, né? Essa é a função do médico generalista de saúde da família. O outro modelo, né, é mais especificado, então tem o pediatra, o ginecologista, o clínico, talvez todo mundo já tenha visto esse tipo de situação. E há uma prioridade na saúde da família, onde os profissionais estão ali 5 dias por semana, né, tempo integral para oferecer acesso à população. Então, isso gerou uma expansão muito rápida de serviços de saúde. Então, naturalmente, a gente se viu numa situação onde a população começou a ter acesso ao que não tinha antes. Então, tinha uma demanda reprimida muito grande, né? E a gente tem que, né, começar a estudar a melhor forma de se organizar serviços, essas equipes em especial, para responder essa demanda, né? Então, é como se tivesse uma demanda reprimida ali e a gente está correndo atrás, né,
do prejuízo ou pagando o ônus de ter uma expansão muito rápida, né? Isso do ponto de vista histórico. E como eu disse, né, políticas públicas aí têm sido construídas para ampliar, né, qualificar essas equipes de saúde da família, né, ou atenção básica. Uma delas foi a importação de médicos, que foi muito importante para o Brasil, porque definitivamente a gente não tem médicos no país para ocupar todo esse espaço. A gente tem um déficit de formação, né? Martim, né? Morris também vai saber disso. A gente, quando decide ser médico de família, a gente é meio que né, tido como diferente. Como assim, né? Não há uma tradição entre médicos de virar médicos de família. Ou seja, esse médico mais adequado para estar na atenção básica, né? Onde eu quero chegar? Que faltam médicos qualificados para atuar na atenção básica e possam, né, fazer a discussão qualificada ou a implantação qualificada do acesso em sua equipe, né? Que eu acho que é o principal objetivo da nossa conversa de hoje. Com certeza. Martim, acho que o Daniel ele faz uma linha, né? E ele traz de uma maneira muito clara, né, as dificuldades da mudança, né, de perspectiva de um sistema baseado num sistema de seguridade social, onde o acesso à saúde se dava numa lógica previdenciária, para um sistema de universalidade de acesso, né, onde a pessoa, do dia para a noite, recebeu, entre aspas, de presente, um acesso que ela jamais teve. E as equipes de saúde, que estavam acostumadas numa lógica de prestação de serviço, numa lógica tradicional, ambulatorial clássica, e dentro de um modelo epidemiológico também de doenças infecciosas, tendo que responder a uma mudança epidemiológica, uma transição demográfica, com uma mudança de acesso, e isso fazendo frente a todo um modelo, né, de construção, de profissão e etc. Eu queria que você comentasse a fala do Daniel nessa perspectiva, né, da evolução da medicina de família e comunidade, da importância do médico de família, dessa dimensão das equipes de atenção básica tradicionais e como que elas remontam um pouco, ainda em muitos lugares, aquela lógica do postinho, desta época de saúde mais previdenciária. Queria que você falasse um pouquinho e como isso se expressa em algumas construções de acesso em outros pontos da rede de atenção, como a atenção especializada, como o componente de hospital, e como que as pessoas enxergam o acesso a partir dessa lógica. É uma pergunta complexa. Concordo plenamente com a fala do Daniel. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que salientar é que o SUS é um avanço civilizatório. Então, não pode achar que o SUS é uma obra concluída. Ela está em construção, mas a sua defesa precisa ser diária e intransigente. O SUS tem problemas, mas não se pode sobreviver sem o SUS. Isso é uma questão central nessa discussão. Acho que quem trabalha e faz militância em saúde, em atenção primária, em saúde pública, tem que ficar muito bem caracterizado. E o SUS, por ser esse avanço civilizatório, traz essa questão do empoderamento da pessoa enquanto cidadão, que deixa de receber um serviço por caridade ou porque pagava uma previdência e passa, em exercendo essa cidadania plena, ter direito a uma assistência à saúde qualificada. A qualificação começa com o acesso. Isso acho que é uma questão, é uma premissa. E eu concordo plenamente com o que vocês falaram, que em se provendo a questão do acesso, a próxima premissa é como qualificar o acesso e como fazer que ele discuta com a melhor medicina baseada em evidência, com a custo-efetividade, com a integração do sistema com nível secundário e terciário, e que isso se garanta uma fluidez. Porque um dos desafios é fazer agora com que esse sistema, que desenhado brilhantemente, funcione de prática e tenha o respeito da população. Porque eu acho que é uma questão central. O que é que a população pensa do SUS e pensa da garantia do acesso? Aí eu já vou fazer até puxar um gancho de um processo que foi validado no Brasil desde 2010, que é o Primary Care Assessment Tool, que é o PCA Tool, que mede esses 4 atributos fundamentais: acesso, coordenação do cuidado, integralidade e longitudinalidade. Isso foi feito aqui em São Paulo, até por um colega aqui da Unifesp, né, o Dr. José Carlos Arrojo Júnior. Foi feito no sul do país, foi feito em vários locais, interior de Minas. Nós fazemos isso na Faculdade Santa Marcelina, a gente faz essa pesquisa com os alunos. E quando a gente compara, e quando a gente pergunta à população,
dos 4 atributos, acesso, coordenação, integralidade e coordenação do cuidado, o mais frágil sempre aparece acesso. A população tem uma perspectiva, aí já dialogando com o que o Daniel fala sobre como a população vê o acesso, que é o atributo mais frágil da atenção primária e do sistema todo. E isso tem algumas questões, porque que o Daniel também já colocou, não é? Que, por exemplo, se discute, eu posso ter um contato com o meu médico, com o meu enfermeiro, fora do meu horário de trabalho, por exemplo, após as 8 da noite? Eu posso tirar uma dúvida com o meu médico ou enfermeiro por telefone? Eu posso, se eu tiver um problema de saúde agudo no final de semana, a quem eu recorrer? E as respostas, invariavelmente, para a maior parte da atenção primária no país, ainda são não. Eu não consigo fazer isso. E quando a gente coloca isso no score do PCA-TU, a nota do nosso acesso baixa. Então, é preciso avançar, exatamente como o Daniel comentou, em propostas e políticas em que esse acesso seja mais generoso, seja mais amplo, que inclua novas tecnologias, que inclua processos de agendamento que dialoguem mais com a necessidade da pessoa e menos engessados do ponto de vista burocrático, com agendas a partir de 3 meses. Não é isso? O PCA-TU mostra que quando mais breve é o acesso, diminui muito um problema que a gente tem em atenção primária, que é o absenteísmo. Hoje, em cada 4 consultas que você marca na atenção primária, mesmo sendo gargalo grande, você tem uma falta, em média. Uma das questões é porque o acesso é difícil. Eu marco uma consulta demorada e quando eu vou passar, ou aquilo foi resolvido, eu já consegui uma outra situação, isso prejudica todos os outros processos. Então, acho que isso é uma questão central e, fundamentalmente, essa máquina que não gira faz com que toda a máquina fique pesada. Então, você não garante o acesso e não garante a coordenação do cuidado adequado e a integralidade, você cria essas filas quilométricas para o ambulatório de especialidade. Daniel falou muito bem das 30 mil equipes, talvez um pouco mais do que isso. Quantos estão, de fato, empoderados para fazer esse acesso e garantir esse acesso, essa qualidade tão boa, né? O quanto todos nós precisamos continuar estudando, melhorando a nossa eficiência e eficácia. Quando a gente sabe que realmente a atenção primária pode ser resolutiva e não gerar uma dificuldade por falta de resolutividade em outros pontos do sistema, quer dizer, quanto tempo hoje leva no município de São Paulo, no Rio de Janeiro ou em Belo Horizonte, uma consulta para um neurologista, para um cardiologista? Qual é a nossa dificuldade em garantir um acesso para um paciente que tem uma situação de uma hérnia abdominal e para uma cirurgia de parede? Então, a gente está falando de acesso a tudo, né? Acesso à atenção especializada, acesso a ambulatórios secundários, acesso a hospitais terciários, acesso à oncologia, acessos que nós já resolvemos, por exemplo, acesso à vacina, para falar uma coisa positiva, para não ser excessivamente negativo, acesso a programas como, por exemplo, pacientes que têm HIV/AIDS, que são reconhecidos internacionalmente e é garantia de um acesso a uma situação exitosa, e exatamente como a gente comentou, várias locais do Brasil estão evoluindo para um acesso que dialogue com essa nova forma, né? Um acesso mais rápido, mais célere, que incorpore tecnologia, que deixe as agendas mais fluidas, que permita um contato e um empoderamento da população e de celeridade nessa discussão de linha de cuidado, né? Porque é uma outra questão central. Muitas vezes o acesso tem que se dar aqui na atenção primária, mas a partir do entendimento que você precisa de uma atenção especializada, esse acesso tem que ser mais fluido. Isso dialoga com a própria capacidade de resolução da atenção primária. Eu queria aproveitar essa fala do Martim, acho que foi muito rica, né? Acho que conseguiu trazer, né, toda uma dimensão. E até para bater uma bola com o Daniel sobre uma coisa que a gente falou no primeiro bloco, e que a gente acho que é central no processo e da importância do acesso na atenção primária enquanto coordenadora do cuidado. A gente olha para o sistema de saúde e a gente percebe o seguinte, que ele tem uma organização, né, muito complexa. Nós temos respostas, enquanto equipamentos de saúde, aos mais diferentes tipos de agravos, né? E respostas, inclusive, a componentes de promoção e prevenção. Por outro lado, nós temos uma institucionalidade baixa, né? O que, de uma certa forma, acaba tendo como efeito o baixo reconhecimento da população a respeito dessa organização,
né? A população em geral tem dificuldade de entender todos os meandros disso. Existe uma construção histórica de um sistema, de um acesso à saúde que, acho que até pelo próprio papel das indústrias da saúde, né, que enxerga densidade tecnológica igual qualidade de acesso à saúde. Eu queria que você comentasse um pouco esse paradoxo, né, que a gente trabalha no SUS, que o melhor acesso não necessariamente significa o acesso com maior densidade tecnológica, e o quanto que esse melhor acesso coordenado faz diferença a um melhor acesso conceitual da cabeça da pessoa aliado a uma densidade tecnológica que, eventualmente, não dialoga com os outros pontos da rede de atenção. É bastante interessante a gente perceber, né? Então, vou tentar trazer uma perspectiva de situações práticas e cotidianas para ver se eu atinjo aí a sua pergunta. Quando uma pessoa passa mal, né, os serviços são organizados. Então, eu vou focalizar um pouquinho no acesso na urgência e emergência, né, para tentar explicar, às vezes, que o melhor acesso para aquela pessoa com uma urgência médica, ou o que ela identifica como urgente, não necessariamente está naquele pronto-socorro onde tem a equipe e os equipamentos, as tomografias, em teoria, mais adequadas para determinados tipos de adoecimento, né? Então, tem muitos problemas que levam a pessoa a procurar com uma certa rapidez um serviço de saúde, que variam, né, desde como eu disse no primeiro bloco, de fato uma emergência médica, um infarto agudo do miocárdio, ou uma situação de extrema angústia da pessoa, né, ao perceber que ela está com um sintoma, mas aquilo não necessariamente é um adoecimento físico, que essa pessoa que ameaça a saúde, porém a deixa muito preocupada em relação ao seu bem-estar. Essa pessoa, né, nesse segundo caso, que tem um sintoma agudo e ela acha que ela está tendo um infarto, por exemplo, né? Ou está tendo um derrame porque ela viu um tutorial, ou viu um vídeo, ou viu uma chamada de TV que pessoas que têm formigamentos podem ter um derrame. E ela, por algum motivo, tem. Se essa pessoa procura um serviço que a conhece e sabe que essa pessoa tem um contexto de vida, sei lá, eu costumo falar, né, a mãe que encontra a trouxa de maconha na gaveta do filho. E essa mãe já tem uma vida conturbada, já tem uma relação difícil com o marido, né, é vítima de violência, ou tem uma situação de desemprego naquela situação. Aquela situação é o suficiente para gerar uma extrema angústia nela e é muito comum gerar um sintoma físico. Essa pessoa, se procura profissionais que a conhecem e conhecem esse contexto, é muito mais fácil eles perceberem que, eventualmente, aquele desconforto que ela está tendo no peito não é um infarto agudo do miocárdio. E para a abordagem dessa situação, não é necessário toda a máquina, todo o maquinário que tem no hospital para lidar com emergências coronarianas cardíacas. Mas precisa, ou seja, uma densidade tecnológica muito grande, mas precisa profissionais com densidade de capacidade de comunicação, de acolhimento, né, de pegar essa pessoa em angústia que acha que está tendo um infarto, perceber se está tendo ou não e, percebendo que não, acolhê-la na complexidade da situação, né? E para isso, inclusive, né, existem até formas de classificar essas urgências, né? Então, se a gente vai em emergências, essas muito volumosas, talvez alguns de vocês passem por essa experiência, você vai ganhar uma cor. Ou é você vermelho, ou você é amarelo, ou você é verde, ou você é azul. Esse é um formato, hoje em dia, que as emergências médicas têm usado para tentar separar o joio do trigo, no sentido daquilo que é vermelho e tem que ir um infarto agudo do miocárdio, tem que ser abordado o quanto antes para aquela situação que não ameaça a vida, porém ameaça a integridade da pessoa em termos de qualidade, de necessidade de cuidado. E a atenção básica é o melhor espaço para fazer isso. Não cuidar do vermelho, que graças a Deus não é a maioria das emergências, das situações que levam as pessoas a uma consulta. Mas a atenção básica, porque conhece as pessoas no decorrer do tempo. Então o Martim falou, né, e você repetiu várias vezes, né, que a gente
além do acesso, tem que oferecer o cuidado longitudinal. O que significa isso? Que eu cuido daquela pessoa no decorrer da vida toda dela. Então, eu conheço desde aquela criança, melhor, às vezes eu conheço a criança desde que ela estava na barriga, porque foi eu que fiz o pré-natal. E eu sei que aquela família ela tem aquele contexto. Então, eu cuido dela no decorrer do tempo. Eu sou capaz de perceber que, além da dor física, ela está com uma dor emocional. Ela está em crise, seja por um contexto social. Isso é um cuidado integral. Eu sei oferecer para ela a capacidade de apoio para ajudá-la a parar de fumar, além de fazer o tratamento de outras doenças. Isso é um cuidado integral. E se eu perceber que só eu não dou conta, eu preciso de outros profissionais. Eu tenho que, enfim, encaminhar essa pessoa que eu acho que tem um problema no coração ou que fumou tanto que tem um problema pulmonar para um pneumologista. Então, tem que coordenar o cuidado. Só que nenhum dessas ações são tão potentes se eu não ofereço acesso qualificado. Essa é uma fala insistente da Bárbara Starfield que você colocou. Então, a atenção básica que consegue oferecer essas 4 coisas não necessariamente precisa de muita densidade tecnológica, respondendo a sua pergunta. Precisa de capacidade de oferecer esses atributos bem oferecidos, né? Estimulando para que vocês fiquem para o nosso próximo bloco, acho que a gente vai entrar, né, justamente de como eu posso oferecer melhor esse acesso, na perspectiva do meu dia a dia do trabalho. Então, aquele profissional que vai trabalhar e não está disposto a discutir a palavra acolhimento, porque é esse termo que se traduz no dia a dia das equipes, né? Como eu ofereço acolhimento? Né? É um mantra, eu costumo dizer que é um mantra da atenção básica. Não existe trabalhar na atenção básica se você não se debruça sobre o acolhimento. Né? E como fazê-lo? Como oferecer? Porque estão batendo na porta. Eu vou fazer um pronto atendimento. Se eu quisesse atender emergência médica, eu estava no pronto-socorro, já ouvi médicos falarem isso. Eu estou aqui para atender consultas agendadas. Enfim, como que eu ofereço o meu acolhimento? Quais são as melhores formas? Eu acho que esse é o ponto final e talvez a resposta que muitas das pessoas que estão nos assistindo quer ouvir. Porque, com certeza, se ele está preocupado em fazer um serviço bem feito, que ele trabalha, ele está preocupado em oferecer um bom acolhimento. Porque sem ele, não adianta eu cuidar das pessoas no decorrer do tempo, não adianta eu cuidar de forma integral, não adianta eu querer encaminhar para as outras pessoas. Antes da gente puxar para o nosso terceiro e último bloco, falar um pouco, ouvir rapidamente um pouco o Martim, para ele comentar um pouco em cima da fala do Daniel, em como que, eventualmente, a própria organização do serviço, né? Então, por exemplo, a gente falou em alguns momentos na sua fala, e o Daniel citou, né, passou por isso rapidamente, o quanto que, eventualmente, a falta de uma organização do serviço de saúde voltada para essa coordenação de cuidado, ela resulta em questões como dificuldade de acesso à atenção especializada por cristalização de agenda ou por superencaminhamentos, o quanto que a falta de uma perspectiva mais sistêmica por parte do próprio serviço e, principalmente, como que isso não transparece para o usuário, o quanto que isso repercute em falta de acesso. Acho que se eu não tivesse escolhido fazer medicina de família, depois dessa fala do Daniel, eu escolheria. Absolutamente brilhante, muito, muito boa. E eu fazendo um adendo a essa sua colocação, eu gostaria de só fazer um parêntese para uma questão que é central em tudo isso que a gente discutiu. Para você ter esse médico, esse quase super médico, que tenha todas essas competências, tem uma questão que é central, que a gente tem que colocar aqui. A residência no Brasil não é universal nem obrigatória. A gente tem mais do que 30 mil equipes em saúde da família e a gente não tem, falo isso com pesar, reconhecendo as minhas fragilidades também, pessoas ainda absolutamente qualificadas para fazer esse atendimento com esse nível de excelência que o Daniel coloca. Então, assim, uma das questões que a gente tem que colocar na nossa pauta é que a atenção primária não é simples. Não exige densidade tecnológica, mas exige, às vezes exige, mas exige muito conhecimento e muito preparo. Não é razoável achar que um médico recém-formado, tem médicos recém-formados brilhantes, possa dar conta de uma complexidade dessa e ser o coordenador do cuidado e garantir o acesso sem ter um preparo específico em mais de 300 universidades, faculdades hoje, com perfis heterogêneos.
Então, uma das coisas que se evoluiu o acesso em todo mundo, até para coordenar o cuidado, até para ter um empoderamento para discutir como gestor, de como funciona a minha agenda, de como eu vou fazer regulação, como eu vou fazer coordenação do cuidado, é que a pessoa esteja preparada para manter esse nível de discussão. Quer dizer, eu tenho as competências fundamentais para ser médico de família, aí eu tenho uma situação prática, não é? A gente tem mais de milhares de equipes e muita gente que já está no mercado há muito tempo. Então, a gente tem que discutir sempre a questão da residência universal e o fortalecimento dos programas de educação permanente, como é o NASUS. Porque, senão, é uma equação que não fecha. Se você não empodera quem está lá na ponta para ter esse nível de entendimento, ele sempre vai ficar mais fragilizado na discussão da organização do seu processo de trabalho. Ele sempre vai ter dificuldade de entender o que é o acesso avançado ou discutir que o acolhimento, sim, é parte inerente e fundamental da atuação do médico. Ele sempre vai ter dificuldade de entender, sim, como você coloca, que eu tenho que ter uma resolutividade muito boa, o melhor possível, e saber das minhas limitações para fazer a coordenação do cuidado e trabalhar como elemento central na regulação e na contrarregulação desses pacientes que vão para o nível secundário e terciário. Quer dizer, é a partir da aquisição dessas competências em um nível mais elevado que todo o sistema começa a funcionar. A gente comenta, por exemplo, quantos pacientes todos os anos vão para o programa de hemodiálise. Um exemplo básico assim. Onde é que essas pessoas estavam? Quem eram essas pessoas? Eram diabéticos, hipertensos? Será que a gente garantiu o acesso para seguir um screening correto, para medir a taxa de filtração glomerular e detectar precocemente um nível de disfunção renal? Quer dizer, a gente garantiu o acesso para um cuidado também crônico, qualificado. Por isso que uma questão central disso tudo, assim, não tem uma resposta simples para um problema complexo. Não tem uma bala a bala de prata. Uma das balas de prata é residência universal para atenção primária. A atenção primária lida com coisas complexas, não lida com coisas raras. Raras às vezes, né? O professor Eno Filho, um grande mestre, não sei se essa frase é dele, mas eu atribuo a ele, então fica em homenagem ao professor Eno Filho. Eu aprendi num dos meus primeiros congressos e me encantou ele dizer o seguinte: você vai lidar com o que é comum, e o que é comum não é simples. Eu acho que a gente finaliza esse mais um bloco para a gente ficar aí com bastante problema na cabeça, né? Eu acho que isso foi muito rico nesse sentido. E já abre o nosso chamado para que você possa ficar conosco no nosso terceiro bloco, onde a gente vai falar de estratégia para ampliação de acesso e como resolver esse problema nada simples no seu cotidiano. Até daqui a pouco.